Ao falar de Obá, vamos falar da líder da sociedade Eleco, de uma orixá guerreira, caçadora, do qual é praticamente a representante da luta feminina enquanto a sobreposição na sociedade masculina patriarcal. Obá Eleco. Vamos falar de orixá Obá, orixá Xabó, e você vai entender melhor sobre esse orixá dentro da cosmovisão Yorubá e dentro da cosmovisão do Candomblé. Obá é mais uma das Iabás que é cultuada dentro de um rio que leva seu mesmo nome. Obá é a divindade criada por Olodumare, enquanto Axabó é a Irumolé, que teve vida no Aie e foi uma das esposas de Xangô. O culto de Obá nasce em Oyolé, Axuru, Oyolé, ou seja, a terra, o território de Oió, no bairro, na região de Axuru, onde é a nascente do rio Obá. Na sua vida terrena, o Irumolé Axabó foi descendente de Obatalá Olufã, ou seja, o culto de Obá dentro do território Nagô-Yorubá tem estrita ligação ao culto de Obatalá, ou seja, ao culto de Oxalá. E isso faz com que, dentro do culto de Obá no território Yorubá, no território Nagô-Yorubá, na Yorubaland, Obá utilize o branco, assim como Obatalá, esteja ligado a esses elementos brancos, como a roupa branca, o pano branco, o metal chumbo, e todos esses elementos ligados ao culto de Obatalá, assim como os seus próprios interditos, como a utilização de dendê no seu culto, a utilização de qualquer bebida alcoólica, assim como é interdito no culto de Obatalá. Porque no culto de Obatalá tem o interdito do vinho de palma, que é uma bebida alcoólica, e no culto de Obá, esse interdito se estende para toda e qualquer bebida alcoólica. Em resumo, Obá não gosta de nada que contém álcool. Outra peculiaridade que a gente vai falar com relação ao Candomblé e o território Nagô-Yorubá é o interdito da iniciação e do culto de Obá para os homens. Ou seja, no Candomblé há uma interdição praticamente generalizada no Candomblé, né, Nagô-Yorubá, da iniciação para homens no seu culto. Enquanto isso não acontece de forma alguma dentro do culto de Obá, dentro do território Nagô-Yorubá, havendo funções específicas no culto de Obá para homens e para mulheres, mas no sentido de sacrifício, no sentido da forma do seu culto, de entrar no rio para oferecer as coisas ao Obá e tudo mais. Mas nada impossibilita as mulheres de cultuar Obá, assim como não tem nada que impossibilita os homens de cultuar Obá, inclusive de serem iniciados para o orixá Obá. Dentro do Candomblé, por exemplo, quando a gente vai falar do culto de Obá, muitas das vezes é falado sobre o Itã, no qual Obá cortou sua própria orelha e fez um amalá e entregou com a sua orelha para Xangô. Dentro da cultura Nagô-Yorubá, existe também outra versão sobre esse Itã, aonde Oxum, em uma briga com Obá, corta a orelha de Obá. E assim, Obá, triste, né, chorosa, entristecida, transforma-se em rio, em água, e aí começa a transformar o rio Obá, que leva o seu nome. O rio Obá é visto também como uma afluente do rio Oxum, uma parte do qual essas águas estão sempre conturbadas pelo encontro da confluência desses rios. Então, isso daí explica a briga permanente tanto de Oxum como Obá, o orixá Xabó. Um dos principais, ou se não o principal local de culto de Obá é dentro do território de Oió, onde é encontrado normalmente os corpos das pessoas que se afogam. Então, esse local se transformou num local de culto, porque se tem muita visão de que os filhos de Obá nunca irão se afogar no rio Obá. Somente os não filhos de Obá, assim como as pessoas estéreis. Existe dentro do Candomblé, em algumas tradições, o culto de orixá Xabó, sendo o orixá da família de Xangô, não sendo ligado ao culto de Obá. Porém, dentro do território Yorubá, dentro da Yorubaland, o Axabó seria o nome de Obá, enquanto um Irumolé, ou seja, na vida terrena de Obá. Enquanto Obá foi um orixá criado por Olodumare, que chegou no Aie, né? A migração dos orixás do Orum para o Aie, Axabó, ou Obá Axabó, seria a encarnação, ou a primeira encarnação, a primeira vida terrena de Obá como um Irumolé no Aie.
Uma coisa também que se entrelaça dentro do culto de Obá, tanto no candomblé quanto no culto de Obá no território Nagô e Yorubá, é a ligação de Ogum e dos Olodés. Ou seja, dentro do culto de Obá também se há festejo, oferendas para Ogum e para os Odés, para os caçadores. Mostrando também que, mesmo no território Yorubá, o culto de Obá está ligado ao culto de Ogum, como existe no candomblé, assim como também está ligado ao culto de Odé, como também existe no candomblé. A ferramenta de Obá não se difere do candomblé para o culto tradicional ou o culto de Obá dentro do território Yorubá, que é o agadá, ou seja, a espada ou um grande facão. Também é um elemento de culto de Obá. Você também vai ver dentro do culto de Obá o que a gente difere muito do Apachorô, mas que é um elemento similar ao Apachorô, que está ligado ao culto de Obatalá. E no candomblé, de maneira geral, está ligado ao culto de Obá o agadá, que é a espada, o grande facão, assim como o ofá, que é o arco e flecha, pela ligação de Obá também ao culto dos caçadores. Obá vai sempre comer inhame no culto tradicional Yorubá, canjica pela sua ligação do culto de Obatalá, e nunca vai estar ligado ao dendê, diferente do candomblé, aonde Obá come o amalá, Obá come o acarajé, que são alimentos feitos com a presença do dendê. Então, falar de Obá, a gente vai ver essa divergência ao analisar o culto de Obá dentro do território de Oió, onde existe o culto de Obá na nascente do rio Obá, assim como nessa parte do rio onde o culto de Obá é grande por conta dessa situação que eu falei no início desse vídeo. Então, a gente observa a diferença e compreende a diferença do culto nessa região de Oió para o candomblé. Seja vendo Obá como a ligação, uma descendência de Obatalá, ou Lufon, como a diferença de Obá no território brasileiro, no culto do candomblé, onde há a ligação dela mais para o lado de Xangô, não que não haja, porque existe, porque o culto de Obá está ligado ao culto de Xangô, mesmo território Yorubá, está ligado inclusive ao território de Oió e ao Alafim de Oió, mas a presença do Dendê no culto de Obá não é tão grande quanto no candomblé por conta da sua ligação com o Xangô. Da mesma forma, há a diferença também ao se analisar as suas vestimentas, no qual, na presença de cores aqui no candomblé, com roupas vermelhas, marrons com cores fortes e tudo mais, enquanto o branco, por conta de Obatalá, é muito presente no seu culto dentro do território de Oió. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!